Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Michel e a ponte da ProJúnior falarei um pouco sobre os pontos que considero importantes para a ponte de macarrão. Então, vejamos. Tudo na engenharia nasce de uma necessidade que é encarada como um desafio. Por exemplo, no caso de uma ponte de macarrão, isso não é diferente. Temos o desafio de construir uma estrutura que versa um vão de 1 metro e que resista não somente ao peso próprio, mas também a cargas que serão aplicadas no ponto destinado a isso, que é localizado no centro do vão. Por exemplo, se você construísse uma viga, aqui, por exemplo, você tem um fio de macarrão, isso aqui poderia ser considerado uma viga. O que acontece? Se eu aplicar uma força apenas no centro do vão, ela vai se deformar muito facilmente. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Vai se deformar muito facilmente. Se você colocar, por exemplo, essa borracha aqui, pode perceber que ela se deforma muito. Eita, não dá pra ver. Deixa eu colocar aqui embaixo. Aí, não dá pra colocar aqui. Aí, tá. Vou colocar como se fosse um engaste para vocês perceberem. Se eu colocar uma força aqui, ela vai deformar muito, apesar de a carga ser pequena. Observe. Opa. Então, a viga não seria uma solução para a utilização de macarrão, né, para esse caso. Poderia ser uma solução, mas ela suportaria basicamente peso próprio e alguma carga mínima que você conseguiria colocar no segundo de 1 metro. Afinal, o fio de macarrão tem apenas 25 centímetros de comprimento, então você teria muitas emendas para vencer esse segundo de 1 metro. Então, que tipo de estrutura seria mais interessante? A gente pensa principalmente em uma treliça, né? Afinal, uma treliça é uma estrutura que é leve e tem capacidade de suportar esforços bem maiores do que uma viga simples, por exemplo. Aí, o que acontece? Que tipo de treliça eu vou escolher? Eu vou escolher uma treliça com poucas seções, com várias seções? Bem, isso vai depender das dimensões de peças disponíveis, no caso a gente tem 25 centímetros, e daquilo que a gente quer construir. Ou seja, se eu tenho uma treliça, vamos supor que isso aqui seja um nó da treliça. Eu não posso ter uma emenda no meio desses triângulos, senão isso descaracteriza a treliça. A treliça distribui esforços apenas para os nós, que seria onde está meu polegar aqui. Então, no meio dela não pode ter uma emenda. Logo, o maior tamanho de treliça que eu posso ter seria com peças iguais ou menores que 25 centímetros, que é o tamanho do fio de macarrão. Então, hum, vamos lá. Você pensa na estrutura treliçada, aí você vai analisar e vai ver que a maioria das pontes que ganham as competições são em formato de arco. Por quê? O arco é um tipo de treliça. Sim, porque quando a gente constrói um arco, ele não fica totalmente em formato de círculo, por exemplo, ou de arco mesmo. Você está dividindo em várias seções. Você pega uma seçãozinha aqui, põe outra aqui, depois você vem com outra aqui assim e vai continuando. Vai gerando, montando pecinhas que se aproximam de um círculo, mas não é um círculo. São treliças. Aí você tem, o que acontece? No arco, ele é uma estrutura que ele distribui os esforços de uma forma que na parte de cima do arco, que seria essa parte superior, você tem apenas esforços de compressão. Já nas peças que vêm aqui, que seriam os tirantes, por exemplo, você tem esforços apenas de tração. E simplifica muito os cálculos, porque você não vai precisar calcular, levar tanto em consideração esforços de torção, cisalhamento e coisas do tipo, ou esforços mistos, no caso. Você só tem força normal, de tração e compressão. Para quem não sabe, esforço de compressão é aquele que você tem quando você esmaga alguma coisa. Por exemplo, se eu pego essa borracha e pressiono ela, eu estou comprimindo. Se eu pego a mesma borracha e puxo, eu estou tracionando. Não dá para ver a deformação nela, mas tudo bem, acho que dá para entender. Hum, Para você pensar numa estrutura em arco, você pode pensar, por exemplo, no aro da bicicleta. Você tem ali um aro, que é feito em alumínio, e você tem os raios que estão todo tracionando o aro no cubo dele, que é no cone, ou alguma coisa, não sei como chamar o certo. Você está tracionando todo o arco e comprimindo todo o arco, não. Está tracionando cada um dos raios, que seriam os tirantes, e comprimindo o arco para você formar uma estrutura rígida. É o mesmo princípio no caso da ponte de macarrão. Daí, o que você pensa? Hum, tá, como é que eu vou dimensionar as peças para ponte de macarrão? Tá, então vamos fazer o seguinte.
Vamos supor que a gente escolheu a estrutura em arco, a treliça que forma um arco para a gente fazer a ponte de macarrão. Quantas seções vamos utilizar? Bem, se você utilizar somente seções de 25 centímetros, você vai ter ali o quê? Você vai ter uma seção que vai ter vai ser um metro de vão, aí você vai calcular o raio, por exemplo, supondo que a estrutura seja exatamente circular. Aí você vai ter lá 2πr, aí você tem metade do diâmetro, então vai ser πr. Como o raio é 1, você põe π valendo 3,4, você vai ter mais ou menos 1,5, 1,6 metros de comprimento de ar. Então, de 25 centímetros, você vai ter o quê? 25 centímetros por 2, 6. Pelo menos umas 6 peças você vai precisar para fazer esse arco com peças de 25 centímetros. Aí o que acontece? No caso do esforço de compressão que está sendo sofrido pelo arco, você tem uma peça que ela é bastante estreita e muito comprida. Quando você a comprime, ela sofre de um efeito que na engenharia a gente chama de flambagem, que é o quê? Eu comprimo, mas ela deforma quando eu comprimo. E isso faz com que a resistência dela seja muito pequena. Porém, se eu tenho essa mesma peça de mesmas dimensões, com comprimento menor, eu posso realizar um esforço muito maior que ela ainda não se deforma tanto quanto antes, aumentando bastante a resistência e a rigidez dela. Então, se eu fizer, por exemplo, um arco ao invés de 6 peças, com 12 peças, eu vou ter uma ponte que vai ter o arco mais resistente. Isso pode ser calculado pela curva da flambagem, por exemplo. O esforço de tração é mais simples. Você sabe que a resistência de cada fio de macarrão é de 4,27 gramas, 4 quilos e 270 gramas, mais ou menos. Vai depender bastante do macarrão, mas no caso do barulho é o número 7, se eu não me engano é isso mesmo. Vai variar. Já teve casos de fio de macarrão de romperem com 6 quilos, dos sites que eu fiz, pelo menos. Então, depois você decide, vou utilizar tantas seções para o meu arco. Então, você vai, por exemplo, se você tem conhecimento de mecânica aplicada, você pode calcular manualmente, ou então você utiliza o software, que no caso 2D, que seria o F-Tool, para fazer esses cálculos de esforços. Você pode utilizar uma força unitária aplicada no centro e a vinculação que é utilizada, que seria um apoio fixo e um apoio móvel do outro lado. Porque se você colocar dois apoios fixos, você teria uma estrutura que seria hiperestática, o que não é o caso da ponte de macarrão. Isso seria até uma coisa ruim de se fazer. Você pegar, por exemplo, você tem um lugar onde se apoia o PVC e você quer isolá-lo. Colocar a parte de baixo ali para que ela não, não se alargue nem se feche. O que acontece? Se você fizer isso, você vai fazer com que aqui no PVC você tenha um esforço de torção. Porque ele vai estar preso aqui embaixo e ela vai estar querendo abrir na parte de cima. Então ele vai tender a fazer isso. E isso vai fazer com que essa peça acabe girando ou algo do tipo e você vai perder resistência por causa disso. O ideal é que ela realmente tenha esse movimento de ir e vir. Sendo a ponte totalmente simétrica e tal, essa deformação vai ser ideal, porque cada pecinha vai se deformar de maneira uniforme. Daí você vai ter, você vai ter essa distribuição de esforço uniforme. Isso vai ser ideal porque ele sendo uniforme, você não vai ter um ponto de concentração de tensão. A tensão vai estar atuando em todo o arco e em todos os tirantes uniformemente, o que é totalmente bom. Daí, tá, você fez lá a simulação da FTU e tal, aí você vai ter uma força lá nas pecinhas de tração e nas pecinhas de compressão. Que seria as peças de compressão que são do arco e as peças de tração que são os tirantes. Aí você vai lá, pôs uma força unitária e viu lá que, vamos supor que, sei lá, você pôs 1 kN como força unitária. Aí você viu que em cada tirante está indo uma força de, por exemplo, de 0,1 kN. Ou seja, 10% da carga que eu apliquei está sendo transmitida para cada um desses tirantes. Então, se eu tenho, por exemplo, uma carga de 10 kg, significa que 1 kg está vindo para esse tirante. Espera, tem 1 kg. Então beleza. Se eu colocar um fio só, ele vai aguentar tranquilo. Ele aguenta 4 kg tranquilo. Vale lembrar também que o F2, quando ele trabalha no 2D, a gente tem que duplicar o esforço, não. Duplicar o dimensionamento que a gente fizer. Por exemplo, se eu peguei essa peça aqui,
ah, tá, tá tendo uma esforço de tração aqui de 1 quilo, como eu dei exemplo. Então, é meio quilo para cada lado, porque você tem dois arcos. Supondo que ela seja totalmente simétrica e tudo tenha sido construído perfeitamente, você pode fazer isso. Então, basicamente isso. Você vai lá, por exemplo, no site da Federal do Rio Grande do Sul, que tem todos esses dados de compressão, curva de flambagem e tal. Aí vai ter as equações que você pode fazer para encontrar o número de fios para tração e para compressão também. Ok. Aí você pergunta depois, tá, fiz a ponte, dimensionei, coloquei os fios e tal, mas quanto será que ela vai pesar? Você não pode construir do nada e depois descobrir quanto que ela vai pesar. Você tem de estar estimando quanto que ela vai pesar. Então, depois que você dimensiona, dá para estimar o peso pelo quê? Pelo comprimento do fio de macarrão. Se você for lá no site da Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, você vai ver que cada fio de macarrão pesa 1 grama. Então, você pode deduzir que a cada 25 centímetros de um fio de macarrão você tem 1 grama. Aí, basicamente, para você estimar o peso do arco, você faz o quê? Você pega aqui, beleza, eu tenho 1,5 m. São 6 fios de macarrão. Beleza. 6 fios de macarrão, então quer dizer que eu tenho 6 gramas, pelo menos, para cada macarrãozinho que eu colocar no arco. Se eu não supor que eu vou fazer um arco com 20 fios. Beleza. Então eu tenho 6 gramas. Então eu tenho 120 gramas para um arco. Beleza. Beleza. Um arco eu tenho 120 gramas, mas eu vou fazer, por exemplo, um arco duplo. Se eu vou fazer um arco duplo, vão ser 120 gramas de um lado, mais 120 gramas do outro. Então eu tenho 240 gramas. Beleza. Esse é o peso do arco? Não. Você tem que considerar a cola. A cola, bem, aí já é um caso mais complicado, porque você não tem muito dado da cola. Mas, se eu não me... cada bastão de cola pesa em média 13 gramas. Então vai ser uma coisa mais empírica. Você vai montando e vai percebendo. Eu gastei tanto do bastão de cola para fazer essa emenda. Ou com um bastão de cola eu consegui fazer tantas emendas. Aí você consegue estimar o tanto de cola e o tanto de macarrão que você utilizou para estimar o peso. Daí você pergunta também, nossa, mas 2 pacotes de macarrão parece bastante. Será que vai ser suficiente? Bem, depende. Dependendo do corte que você fizer, pode não ser suficiente. Porque, por exemplo, eu tenho essa peça aqui com 25 centímetros. Aí, vamos supor, a peça do arco que eu tenho tem, vamos supor, 25, vamos supor, 10, vamos supor que tem 18 centímetros. 18 centímetros, eu vou perder 7 centímetros. Esses 7 centímetros, dependendo da estrutura que eu fizer, não vou conseguir utilizar em lugar algum. Então, dependendo, 2 pacotes de macarrão pode não acabar não dar para você fazer a estrutura que você quer. Então, você tem que pensar um pouco nisso quando for construir. Qualquer coisa, você já compra um pacote a mais só para garantir isso. Inclusive a cola também. Às vezes, muitas vezes, na verdade, 10 bastões não são o suficiente. Das que eu construí, a que eu menos utilizei bastões foram 20 bastões, se eu não me engano. Aí vem outra dúvida também. Vai dar tempo de construir? Quanto tempo demora para construir? Bem, isso vai depender da experiência que você tem construindo coxa de macarrão ou coisas do tipo, atividades artesanais, por exemplo. Eu, por exemplo, atualmente, com minha equipe de 3 pessoas, a gente conseguiu construir a última em 4 dias, mais ou menos. Mas era uma dedicação de 8 horas e tal. E era uma estrutura bem complexa, assim, com várias peças e tal. Então, na hora de você construir, você analisa o prazo que você tem, analisa a disponibilidade de todo mundo da equipe, para você não construir algo que não vai dar tempo de você construir e também não construir as coxas, né? Porque senão você vai acabar fazendo um trabalho bem mal feito. Aí o que acontece? Como é que eu vou analisar essa complexidade? Bem, eu não sei dizer muito bem ao certo, mas se você tem uma peça que tem 25 centímetros, por exemplo, que compõe um arco que tem, no caso, 6 seções e vai ter 25 centímetros cada peça. Vai ser muito mais fácil de construir do que se eu construir um outro arco, por exemplo, que tenha 8 centímetros.
No caso, 8 centímetros, eu vou ter uma peça para esse segundo caso. Então, eu vou ter 3 vezes mais trabalho para fazer o arco, se eu for comparar. Então, se eu gastaria, sei lá, 30, vamos supor, supondo que uma pessoa só fizesse isso em 30 horas, ela vai ter 3 vezes mais trabalho, então ela vai ter 90 horas de trabalho para fazer isso. E aí, depois de construída a ponte e tal, depois de construída não, você está construindo e tal, e você pensa, nossa, como é que eu vou fazer emenda? O macarrão é cola quente. Bem, você tem macarrão, cola quente e fio dental. Você pode utilizar essas 3 coisas para fazer emenda. Você pode pegar 2 fios de macarrão, sobrepor um ou outro assim, passar um pouquinho de cola quente, brincar um pouco, colocar o macarrão assim, ou então pegar o macarrão, colocar assim, e depois colocar, tipo, 2 macarrões encamisando ele aqui, por exemplo. E você tem o fio dental. Você pode fazer a mesma coisa que eu falei agora com o macarrão e com o fio dental ou somente com o fio dental. Aí você pode fazer os testes tal, e ver qual que sai melhor. E aí, depois construído tudo tal, você pensa, nossa, esse trambolho tem 1 metro, como é que eu vou levar isso daqui de casa até lá onde eu preciso? Bem, cara, tem gente que leva na mão tal, mas normalmente eu faço uma caixa para ela. Você pode, sei lá, pegar uma caixa de televisor ou coisas do tipo e ir cortando nas dimensões que você quer. Então, no caso de uma caixa de televisor, é até mais fácil, que dependendo já é quase na dimensão que você precisa ali, né? Largura e tal. Mas eu, por exemplo, costumo cortar mesmo. Eu pego uma caixa de fruta, de qualquer coisa, qualquer caixa que eu acho, mais ou menos no tamanho ali que tenha pelo menos 50 centímetros de altura, recorto, faço as colagens que preciso e monto para caixa para transportar a parte de macarrão. Aí, normalmente deixo o barbante também assim do lado para servir de alça, para não precisar ficar segurando a caixa propriamente dita. Bem, ok. Aí, o método construtivo também, engenharia acaba sendo bastante subjetivo, apesar de ser uma ciência exata, né? Você pode construir desde começar dos tirantes e depois montar, colar tudo junto no arco. Você pode começar montando o arco e depois juntar os tirantes e depois fixar no PVC. É coisas que cada equipe vai decidindo do jeito que acha melhor e tal. E, bem, acho que basicamente era isso que eu tinha para dizer. E é isso aí. Vão pensando na estrutura da ponte e tal, procurem se organizar bem, fazer um cronograma, ir testando, ver quanto tempo vocês demoram para construir, para